Professor, Oi, tudo bom? Eu tenho uma dúvida. Eu queria muito saber como que a gente coloca em prática a SAI dentro da UTI. Tem como a gente falar sobre isso? ok, vamos falar disso então hoje. Hoje vamos falar aqui nesse vídeo sobre sistematização da assistência de enfermagem na UTI. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam muito bem-vindos ao Enfermagem Total. E sim, é isso que eu falei para vocês aí na introdução. Hoje nós vamos estar conversando aqui nessa aula sobre sistematização da assistência de enfermagem na UTI. Essa de longe é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Desde que eu comecei o canal há 4 anos atrás, quando se chamava Papo de Enfermeiro, né? Onde as pessoas me traziam, né, a questão: Fábio, como que eu vou fazer a sistematização, como que eu implemento o processo de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva? É muito difícil. Então, hoje eu vou tentar dar uma clareada aí na cabeça de vocês sobre como fazer, né, a sistematização, quais que são os passos, né, como que tem que ser a nossa mentalidade, e também eu vou apresentar alguns dos diagnósticos de enfermagem e intervenções de enfermagem que são mais recorrentes em unidade de terapia intensiva. Claro que não pode ser generalizado, todavia, né, mais para frente eu vou explicar e apresentar isso para vocês para tentar dar uma clareada aí na questão do raciocínio clínico, raciocínio lógico de vocês. Mas claro, antes da gente começar, se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, por favor, ajuda já clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, que ajuda demais o canal. Deixa o gostei, um segundinho você clica aqui nesse botãozinho do gostei, o YouTube, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo aqui é bacana, vai acabar disparando esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo, a essa aula, esses diagnósticos, né, a essa mentalidade de raciocínio clínico que é muito importante para o enfermeiro. Então ajuda deixando o like também, caso você queira, compartilha, clica nessa setinha aqui embaixo, nesse botão compartilhar, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, na galera do hospital, do pessoal da faculdade, que eu tenho certeza que muita gente pode se beneficiar, né, tendo acesso aí a esse conteúdo. Bom, hoje o tema vai ser a sistematização da assistência de enfermagem na UTI, certo? Então, bora começar. Por que, Fabio, que causa tantas dúvidas? Isso, né, nas pessoas. Por que alunos, principalmente estudantes de enfermagem, mas também profissionais recém-formados e profissionais que não estão tão habituados com a terapia intensiva, por que isso causa tanta dúvida? Por que é tão difícil a gente imaginar o processo de enfermagem sendo colocado em prática dentro da unidade de terapia intensiva? Primeiro, porque falta segurança no processo de enfermagem. Não é muito raro nós encontrarmos profissionais de enfermagem, inclusive recém-formados, inclusive pessoas mais novas, mais jovens, que não conhecem ou que só ouviram falar por cima do processo de enfermagem. Então, por essa razão, é muito difícil que você tenha um aprofundamento. E a unidade de terapia intensiva, ela exige um nível de complexidade muito alto das técnicas. Logo, vai exigir um nível de domínio e de complexidade também do processo de enfermagem muito alto. Então, é normal que seja complexo. Todavia, com o treino, né, eu sempre falo isso daqui nas aulas, o processo de enfermagem nós aprendemos através de treino. Então, através do treino, através de casos clínicos, através do cuidado e do contato com o próprio paciente, nós aprendemos muito e adquirimos agilidade na questão do raciocínio clínico, logo no nosso processo de enfermagem, na tomada de decisão também. Além disso, a unidade de terapia intensiva, ela lida com situações complexas. Logo, o processo de enfermagem também vai ser um pouco mais complexo, com muito mais etapas. Não etapas do processo de enfermagem, continuam sendo 5, da mesma forma, a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco. Um paciente numa unidade de enfermaria, por exemplo, vai ter um diagnóstico de enfermagem com dois fatores relacionados, 2, 3 características definidoras. Na unidade de terapia intensiva não é incomum nós encontrarmos pacientes com diversos fatores relacionados para cada diagnóstico de enfermagem, com diversas condições associadas, com diversas características definidoras, né, para esse diagnóstico de enfermagem. Então é um pouco mais complexo e exige um pouco mais de atenção na formulação desses diagnósticos, dos resultados e das intervenções de enfermagem. Caraca, professor, realmente isso daí tem muito a ver mesmo. Mas será que tem alguma relação com a Ananda? Por exemplo, eu não sei usar a Ananda direito, o livro. Isso tem a ver eu não conseguir pôr em prática direito o processo de enfermagem?
Com certeza, isso daí tem muito a ver, né? A questão das taxonomias, muitas pessoas têm muitas dificuldades de interpretar. Primeiro, entender o que de fato é uma taxonomia, por que nós estamos utilizando elas, né? Nós sabemos que as taxonomias existem aí para agrupar, né, esses diagnósticos, no caso aqui falando de diagnósticos de enfermagem. Nós agrupamos esses diagnósticos de enfermagem em classes e domínios para que nós tenhamos uma mais fácil utilização desses termos. Então, nós utilizando esses termos definidos, por exemplo, débito cardíaco diminuído, nós ao falarmos isso traz uma característica que todos os enfermeiros que utilizam essa taxonomia, todos os enfermeiros que vão utilizar a taxonomia, no caso NANDA, vão entender do que está sendo falado, vão entender qual o diagnóstico de enfermagem esse paciente tem. Logo, cria uma linguagem mais universal, cria-se uma linguagem mais simples da equipe inteira estar se comunicando. E que no caso também aqui é o nosso terceiro item aqui dessa lista. E então, Fabio, você falou que o processo de enfermagem na UTI é diferente. Não, qual que é? Não, o processo de enfermagem continua o mesmo, é o mesmo aplicado em qualquer situação. Seja na psiquiatria, seja na saúde da criança, seja na saúde coletiva, não importa onde. O processo de enfermagem vai continuar com as mesmas etapas. Claro que na saúde coletiva você pode estar pensando, Fabio, consulta de enfermagem. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive falando sobre consulta de enfermagem, tem suas peculiaridades, todavia é recomendado que essa sequência de processo de enfermagem também seja utilizada na consulta de enfermagem. E essa sequência ela começa aqui para a gente com a coleta de dados, aqui em cima. Nós vamos coletar dados, objetivos e subjetivos do paciente. Então, entender um pouco dessa história, por que ele está ali, por que ele chegou ali e tudo mais. Então, na questão da UTI, claro que já vai ter tido, provavelmente, uma triagem anterior ali, feita pelo setor de urgência e emergência, ou feita ali, muitas vezes, pelo centro cirúrgico. Não importa por onde esse paciente chegou até nós. É importante que nós tenhamos essa história completa. E numa possível visita da família, caso esse paciente esteja sedado, não esteja acordado, né, que só em casos extremos, no caso acontece em uma UTI, se o paciente está acordado, a gente consegue coletar dados diretamente com ele, senão nós aguardamos a visita e terminamos de completar aí esses dados que estão faltando através da família. E claro, também através do exame físico, que é muito importante que o enfermeiro esteja fazendo no momento da admissão, um exame físico céfalo-caudal, né, um exame físico completo, e depois, claramente, mantendo-se a constante, né, todos os dias mantendo o exame físico, ali voltado para o que está afetado nesse paciente. Na sequência, nós vamos pegar esses dados, esses problemas de enfermagem que foram criados, né, e que nós identificamos e transformá-los aqui em diagnósticos de enfermagem. É aqui que entra a parte da taxonomia, da primeira taxonomia, no caso aqui pode ser utilizado a NANDA. Né? No caso, a taxonomia é mais utilizada no Brasil. Com base nos diagnósticos de enfermagem, nós vamos planejar assistência, ou seja, traçar as metas. Então, para cada diagnóstico de enfermagem, eu preciso ter um plano, preciso ter uma meta, eu preciso tentar diminuir, minimizar, destruir completamente, né? Tirar esse diagnóstico de enfermagem desse meu paciente. Então, é muito importante que eu trace essa meta, esse meu plano. A partir de então desse momento, eu vou implementar, né, colocar em ação este plano que eu planejei aqui na terceira etapa, certo? Então, nós vamos colocar de fato a mão na massa. E é aqui que entra o papel fundamental do auxiliar e técnico de enfermagem, no caso de uma UTI, o técnico de enfermagem, também dos outros enfermeiros que vão realmente implementar essa assistência. Então, colocar o mais fidedigno possível essa assistência em prática através ali dos protocolos institucionais, né, as POPs, e também através de novos estudos. Então é importante que também o profissional se mantenha sempre atualizado. E por fim, lá na quinta etapa do processo de enfermagem, nós vamos avaliar. Deu certo, não deu certo a implementação? Será que meu paciente continua com os mesmos diagnósticos de enfermagem que ele estava antes? Se ele manteve, então teve algum problema aqui no início. Então eu preciso voltar e corrigir aonde foi o erro. Onde que foi o meu erro? Será que eu criei um diagnóstico de enfermagem que ele não tem e eu errei? Então eu preciso tirar esse diagnóstico, então vou corrigir. Ou será que o erro foi aqui, no planejamento? Será que eu tracei uma meta que não dava para ser atingida para esse diagnóstico de enfermagem? Também eu posso voltar. Então, a partir desse momento que eu cheguei pela primeira vez na quinta etapa, o processo de enfermagem ele não segue essas setinhas que estão aí na tela de vocês. Na verdade, é totalmente interligado. Da avaliação, eu posso pular direto para os diagnósticos novamente, posso ir para a implementação, posso ir para o planejamento, posso voltar para a coleta de dados, e assim por diante. Ele é completamente interligado, esse processo.
Certo, eu acho que eu entendi isso daí. Para cada diagnóstico de enfermagem, então a gente tem que ter um planejamento, né, e as intervenções para esse diagnóstico. Mas e aí, quais que são os diagnósticos de enfermagem que são mais usados na UTI? Ótima pergunta, e é isso que eu vou apresentar para você agora nesse próximo slide. Bom, aqui eu trago para vocês os diagnósticos de enfermagem que através de um estudo científico, que inclusive está aqui na descrição desse vídeo, vocês podem estar lendo ele na íntegra, quais são os 5 diagnósticos de enfermagem que mais foram identificados, que são utilizados aí nessa UTI que foi pesquisada. Então aqui nós temos, em primeiro lugar, a comunicação verbal prejudicada. Seja pela questão da intubação e sedação, também seja pela gravidade dos casos dos pacientes que ali estavam. Segundo diagnóstico de enfermagem mais utilizado ali era o déficit no autocuidado. Logo, o paciente estava precisando de cuidados integrais, estava recebendo diversas medicações. Muitos pacientes na UTI estão anasarcados, então com edemas generalizados, né, um acúmulo de líquidos no corpo, né, que causam um edema muito grande nessa pessoa. Então, a pessoa precisa de cuidados. Então, a pessoa tem um déficit no autocuidado. Ela pode até conseguir fazer algumas coisas sozinha, todavia, a grande maioria não. Mas, professor, eu tô com uma dúvida aqui. Isso daí que você está falando, essa lista, se aplica a todos os pacientes? Eu preciso escrever desse mesmo jeito aí para todo paciente que eu ver na UTI? Muito bom você perguntar isso. Não. Isso daqui, como eu disse para vocês, foi tirado de um estudo e não pode ser aplicado a todos os pacientes. São os diagnósticos mais utilizados. Não são todos os pacientes que vão ter déficit no autocuidado. Tem muito paciente na UTI que está acordado e consegue fazer as coisas tranquilamente, anda para cima e para baixo, mas precisa de uma monitorização mais constante muitas vezes. Tem pacientes que não têm a comunicação verbal prejudicada. Ele está muito bem acordado e trocando ideia com você tranquilo. Então, é muito importante que você identifique. Isso daqui não é receita de bolo. O Fábio não está ensinando uma receita de bolo para vocês que tem que ser feito dessa forma. Eu estou apenas apresentando algumas ideias de diagnósticos que geralmente são mais utilizados nas UTIs, né? E aqui com base, claro, tirado de um estudo científico que está na descrição desse vídeo. Na sequência, desobstrução ineficaz das vias aéreas, aqui muito bem evidenciado. Aqui geralmente para pacientes intubados, né, nós acabamos considerando que nós temos uma obstrução nas vias aéreas, também pela questão da secreção que é muito acumulada nesse tipo de paciente. Dor aguda, um diagnóstico de enfermagem muito comum, não só na UTI, como também em setores de urgência e emergência, unidades pediátricas, é muito comum que nós utilizamos o diagnóstico de enfermagem de dor aguda. E também o risco de infecção, praticamente de regra, por um paciente ali com acesso venoso, com um catéter vesical de demora. Então, o paciente tem uma abertura a mais, o paciente tem uma facilidade a mais, uma via de acesso mais facilitada dos micro-organismos dentro do seu corpo. E como foi muito bem falado aqui pelo nosso aluno, para cada diagnóstico de enfermagem, nós vamos traçar as metas, os resultados e as intervenções. Logo, também trouxe aqui para vocês as intervenções de enfermagem que nesse mesmo estudo foram identificadas como as mais utilizadas. Então, as 5 mais utilizadas são aspirar as vias aéreas e traqueostomia, conforme os protocolos operacionais padrão, né, conforme o protocolo. Então, fazer essa aspiração. Então, provavelmente nessa UTI tinham muitos pacientes entubados. Certo? É muito comum e é importante que tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe de fisioterapia, caso esteja disponível nesse hospital, nessa UTI, né, faça a aspiração das vias aéreas desse paciente com uma certa constância. Todavia, tomando cuidado também para não lesionar a mucosa oral, nasal desse paciente. Utilizar as precauções e equipamentos de proteção individual. Fabio, isso é uma intervenção de enfermagem? Sim, um aviso para a própria equipe. Então é muito importante que você coloque isso no prontuário, principalmente para pacientes que muitas vezes na UTI têm bactérias ali chamadas multiresistentes, né? Então é importante que você avise quais pacientes, né, quais quartos, né, isolados ali dessa UTI precisam estar tendo precauções mais rigorosas de contato, de gotículas, né? Então é muito importante que a gente faça essa identificação e isso conste no prontuário. Trocar os curativos dos acessos venosos, isso é de lei, o TI precisa estar realizando isso todos os dias, evitar umidade embaixo dos acessos venosos, né, ali do curativo. 4. Manter, né, aqui faltou um N, manter procedimentos datados. Então todo procedimento, um acesso venoso que você fizer, aquele catéter vesical que você fez, aquela troca de curativo, tem que conter a data escrita nesse curativo. E
Essa quinta intervenção aqui também muito aplicável a outros setores, não apenas a UTI, observar os sinais de dor. Todavia aqui, o paciente muitas vezes, dependendo da gravidade desse paciente, não vai falar para a gente que ele está com dor, mas ele vai ter sinais ali físicos, através da monitorização, às vezes uma microexpressão, às vezes um micromovimento. É muito importante que nós consigamos identificar que esse paciente está com dor através desses pequenos gestos. Então, na UTI é muito importante que isso conste também nas intervenções de enfermagem, dependendo do caso do paciente. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido esclarecedor e caso você tenha mais alguma dúvida sobre a implementação da sistematização da assistência de enfermagem na unidade de terapia intensiva, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder o mais rápido possível. E claro, se for um assunto pertinente, bem interessante, que vai ser complexo de eu responder ali no comentário, eu trago um novo vídeo aqui no canal sem problema nenhum, trazendo mais alguma aula, trazendo mais alguma explicação. E só lembrando que se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, tá perdendo tempo, clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho que eu tenho certeza que você vai gostar. Nós temos aqui no Enfermagem Total vídeos toda terça e quinta com uma aula, com algum debate, ou também eu trazendo experiências aqui sobre eu ser enfermeiro aqui na Alemanha. Aguardo você então na nossa próxima aula aqui no canal. Te vejo então lá. Até lá. Tchau, tchau.